Bom dia, senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje, nós vamos conversar com o senhor Ian Bilan. Ian é francês, graduado em Psicologia Social em 2010 pela Universidade Lumière, em Lyon, na França. E ele é doutorando desde 2012 no Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Ele esteve ontem na AGES para fazer uma palestra e nós achamos por bem convidá-lo, porque é um assunto muito interessante, um assunto que diz respeito a um grave problema que o Brasil enfrenta, que todos nós enfrentamos e que a sociedade precisa debater, e quanto mais debatida essa questão, a meu juízo, mais soluções ou mais caminhos encontraremos para achar solução para um problema tão grave que é a violência contra a mulher. Jean, muito bom dia, muito bom tê-lo conosco. Bom dia, Vicente. Olha, Jean, eu vi que o seu trabalho, eu vou até passar o título dele, Possibilidades e Limites de uma Intervenção junto a Homens Autores de Violência contra Mulheres. Eu assisti a sua palestra e vi que ela é profunda e ainda é objeto do seu estudo, você ainda vai concluir a sua tese de doutorado, que tem esse título. Bom, eu queria passar algumas informações para você, para a gente iniciar o debate sobre essas informações. A Lei Maria da Penha tem 7 anos. Muito bom. De 2009 a 2011, foram assassinadas 16.993 mulheres. Esse índice não diminuiu e só apresentou um pequeno declínio após a lei. O que mais? 54% são jovens, de 20 a 39 anos. E mais, 61% dessas mulheres são negras. Eu fiz essa introdução porque eu queria pegar a visão de um estrangeiro que está quase virando brasileiro sobre uma questão tão séria que é o objeto do seu estudo. Por que você acha que, mesmo apesar da lei, ocorreu somente um pequeno declínio? Eu acho essa colocação muito boa, eu nem tive a ocasião de desenvolver ela na minha palestra, então fiquei feliz de você colocar ela aqui para a mídia. As mortes de mulher no Brasil são muito elevadas, chega a ser o terceiro país em termos de taxa de mulheres assassinadas pelo parceiro no mundo. E isso é extremamente grave, é um problema que não é só do Brasil, que é um problema mundial, mas que aqui encontra uma pertinência bem alta. Verdade. No meu trabalho, eu não trabalhei diretamente com a questão de mortes de mulheres, e porque eu trabalhei com o lado dos homens, que é um lado talvez menos estudado, minoritário ainda nos estudos, mesmo que está se desenvolvendo. Agora, tomando sua pergunta, por que não baixa a quantidade de mortes? Isso. Eu vou transmitir para você a opinião que eu fiquei construindo nas minhas leituras, e que então não é só minha, é a opinião da comunidade científica sobre o assunto. Que talvez a culpa não seja da própria Lei Maria da Penha, que assim não serve, mas seria o fato de como se muda uma desigualdade social. Quando a gente cria um novo recurso que dá poder para um oprimido, para uma mulher no caso, o que isso causa? Isso causa um desequilíbrio na relação de poder opressivo que ainda existia. Como que isso se traduz nas nossas vidas? Nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos homens em geral, aguentar a vergonha de uma mulher é uma coisa muito difícil de se reagir sem violência. Então, quando isso virar a norma da sociedade, quando isso virar a exigência de ser homem, controlar as mulheres, não se deixar humilhar por mulheres, então, qualquer novo recurso de poder que apareça para uma mulher virá um perigo para os homens manterem a honra, o estatuto. E a partir daí, muitos homens se consideram reagem de modo violento quando, por exemplo, a mulher fala que foi fazer uma queixa na Lei Maria da Penha. Você acha então que essa questão da desigualdade, na medida em que a mulher melhora a sua posição, a sua condição no mercado de trabalho, alguns homens podem entender isso como uma ameaça e isso pode tornar, a ponto de torná-los mais violentos? É isso que você está dizendo?
eles falam, os homens do grupo de homens que eu fico estudando falam assim: eu não vou mais engolir sapos desses, eu não vou mais ouvir esse papo de mulher. Então, eles têm assim, eles se acham extremamente acuados. Entendi. Só porque os privilégios deles estão ameaçados, mas eles não sabem viver sem esses privilégios. Entendi. Deixa eu tentar dar um exemplo. Durante um bom período, durante séculos cá entre nós, no caso do Brasil, a gente vai esquecer o período escravocrata, porque ali nem cabe no nosso diálogo. Mas depois, nos últimos tempos, havia ainda assim uma ideia de que a mulher fica em casa e o homem vai trabalhar. Muito bom. Ele era o provedor da casa e ele mandava. Essa era uma ideia posta que em determinadas regiões, em determinados homens, isso não mudou. Com o avanço da profissionalização das mulheres, da escolaridade das mulheres, elas passaram a obter direitos por força desse trabalho. Isso as coloca numa maneira diferente da anterior. Ela agora tem outros objetivos que não só cuidar da casa. O que nós estamos dizendo é isso, né? É que esses objetivos, à medida que a mulher cresce, à medida que ela progride, o homem alguns têm alguma dificuldade de entender isso como avanço e entender isso como ameaça. E quando há um debate em casa, que no passado ele falava e ela ouvia, ela é debate. Quando era debate, ele se torna violento. Em síntese, é isso que estamos falando. É isso que você pesquisou no estudo que você fez lá na faculdade, lá na USP. Isso. Tá. Eu posso comentar sua fala, que é muito pertinente, adicionando que isso não é o problema de um homem incivilizado, um homem que esteja assim afastado da civilização e que precisaria ser educado como se ele não já tivesse alguma educação. É uma coisa que podemos ver nas nossas vidas cotidianas de modo muito claro. Eu posso me achar um homem mais evoluído, ou vocês podem me achar um homem mais evoluído por ser esse francês que sempre a França teve aquele valor cultural no Brasil. Porém, quando eu fico me consagrando ao meu trabalho de doutorado, que agora fiquei apresentando, eu preciso de alguém para cozinhar meu almoço. Senão, eu preciso também de alguém que limpe minhas roupas, senão eu vou ter que perder muito do meu tempo fazendo isso. Então eu sinto essa culpa estudando esse assunto da violência contra mulheres, em ainda estar me beneficiando do próprio sistema que gera a violência contra mulheres. Isso cria um dilema para cada homem. E não é um dilema fácil de se resolver. Esse é o título de um filme de prevenção que usamos com os homens, que não é fácil não. Para quebrar essa ideia que existe em algum lugar uma receita de bolo da felicidade do casal. O casal sempre terá brigas porque partimos de bases desiguais que as mulheres não estão mais aceitando, e com razão. Com muita razão. O problema é que os homens não evoluíram enquanto as mulheres estavam mudando sua visão. E agora têm que encarar as consequências legais da mudança da mulher, que se traduziram em lei. Não se pode mais bater em mulher, não se pode mais ameaçar a mulher. E nós temos o costume de ameaçar quando alguma coisa não dá certo. E então qualquer homem tem que pensar nas suas atitudes, e não apenas aquele homem rude, aquele homem que nós achamos que somos diferentes. Isso é uma coisa muito mais reflexiva. Na verdade, não há classe que tenha esse privilégio, vamos dizer assim. Todos podem ser afetados. Na verdade, na prática, a gente vê isso. Eu conversei aqui com o pessoal da polícia e eles dizem que a queixa lá na delegacia é de todas as classes sociais. Tem também gente muito rica, muito escolarizada e que enfrenta o mesmo problema. E a outra coisa, eu falei aqui que 61% das mulheres assassinadas são negras. Isso guarda, aí sim, uma relação com desigualdade social. Guarda, como é que você vê isso? Guarda. De novo, eu não estudei pessoalmente essa questão, mas eu li um pouco sobre esse assunto. E eu posso dizer que as desigualdades sociais, que seja a cor da pele, a vantagem de ser branco, no caso, ou a desvantagem de ser negro em muitas situações, ou o gênero, que é o nome dado para a diferença de sexo, como que a sociedade se apropria da diferença entre homens e mulheres e dá um sentido de desigualdade por essa diferença. E a sexualidade, que quer dizer quem prefere pessoas do mesmo sexo vai sofrer muito preconceito. Essas desigualdades tendem a se acumular
e a criar formas muito estigmatizadas. E nesse âmbito, uma mulher que já é mulher e que ainda por cima é negra, não vai sofrer simplesmente da adição desses dois fatores, mas vai sofrer de um estado ainda piorado em comparação com mulheres brancas. Por que as mulheres negras sofreriam mais assassinato? Por exemplo, porque uma mulher branca terá mais facilidade em encontrar um emprego caso ela quiser se afastar de um marido violento. Uma mulher negra que vai depender de relações mais precárias para tal, que terá menos dinheiro, então mais dependência no salário do esposo, vai ter mais dificuldade a se afastar e vai sofrer mais culpa se caso ela tiver que abandonar as crianças por falta de dinheiro uma vez solteira. Nesse sentido, nós estamos afirmando que a desigualdade social tem uma relação muito grande com a violência, não é? É a violência contra a mulher negra que tende a se perpetuar e é em maior escala, na medida em que ela acaba tendo que se submeter por falta de alternativa. E num determinado momento, a mulher branca pode ter mais alternativa. A gente não tem isso como 100% certo, porque há também dificuldades, dependendo da cor da pele. Mas, em linhas gerais, talvez pudesse ser esse um raciocínio. O seu estudo contempla isso? Esse é um comentário muito interessante, na medida em que nós... os fatores sociais, seria um erro traduzir eles como se eles se aplicassem em cada indivíduo, se fôssemos puros produtos das dinâmicas sociais. Quando, por exemplo, vemos os homens que participam do grupo no qual eu trabalho, do qual eu pesquiso, de homens que foram acusados pela Lei Maria da Penha de violência contra a mulher, tem aqui cada caso surpreendente, inclusive caso de homens que falou: minha mulher me ameaçou, minha mulher me bateu, minha mulher me ameaçou com a arma, eu tentei fazer uma denúncia na delegacia, o delegado zombou de mim. Entendi. O que eu faço com essa palavra? Eu vou vitimizar este homem? Também não pode. Tá, ele acaba virando ele o agredido. Ele acaba virando ele o agredido. Essa é uma coisa de se pensar, e ela participa, essa surpresa da pesquisa, participa do cenário da violência contra mulheres. Porque o homem que não encontra apoio da polícia vai ter que resolver seu problema sozinho. Verdade. E aí sim... Ou ele vira panela de pressão, aguenta, em alguma hora explodirá e isso vai cair em cima da esposa. Tá, então aí há o caso do contrário. É ele que se sente agredido, ele que se sente pressionado e num determinado momento ele revida. E ele foi procurar sim o auxílio e, conforme você disse, lá no seu campo de estudo, que é prático, né? Lá você está vivenciando isso, ele acabou, o delegado foi rindo dele e não tomou nenhuma providência. A nossa ideia de ser homem dificulta o fato de se queixar. Se queixar é para as crianças, para os fracos. Enquanto homens, nós temos a ideia que temos que resolver nossas brigas pessoalmente. Entendi. Em particular, nossas brigas com mulheres e nossas brigas íntimas e privadas. Entre homens, a gente observa isso na vida cotidiana toda, é muito difícil discutir desses assuntos porque são qualificados de assuntos de mulher. Entendi. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para o segundo bloco. Nós estamos conversando com o senhor Yambilan, estamos tratando da violência contra a mulher. Já, já. A AGES informa. Iniciaremos novas turmas de graduação na área da saúde, educação física, enfermagem, fisioterapia, psicologia. Venha fazer parte deste mundo e no futuro seja um profissional da área da saúde. Últimas turmas com financiamento de 100% do FIES, com as regras antigas. Você tem esse direito. Não deixe passar. Basta ter feito uma única prova do Enem, pois essas turmas são com as regras antigas do FIES. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos.
Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta, estamos conversando com o senhor Ian Bilan. Estamos tratando aqui da violência contra as mulheres. Ian, nós fizemos já uma primeira fala sobre várias questões que dizem respeito à Lei Maria da Penha, mas ela é recente, tem 7 anos. E essa que é a questão, você cria uma lei que vai demandar uma série de providências, e aí é nisso que eu queria que você nos respondesse. Você não acha que essa lei não exige uma maior estrutura da polícia e do judiciário? Eu diria que sim e não. Depende daquilo que a gente entende por estrutura. A Lei Maria da Penha foi muito admirada internacionalmente por ser uma lei que não contempla apenas o tema da repressão, mas ela inclui vários aspectos, até a prevenção e a educação, no âmbito de mudar as causas sociais atrás da violência. E não apenas reprimir aqueles que caírem na violência por falta daquelas educação e prevenção que até agora são pouco desenvolvidas. Essa pode-se dizer que é uma parte boa da lei pelo fato de não só cuidar de repressão. Não só cuidar de repressão foi uma coisa muito positiva dessa lei. E ainda é uma parte que foi desenvolvida depois na criação, no planejamento da rede intersetorial de enfrentamento à violência, que necessita incluir a saúde e os serviços sociais, porque eles são os lugares onde pode ser detectado o problema antes dele chegar no estágio de desgaste tão grave que só a justiça seria capaz de fazer alguma coisa. Entendi. Alguns tópicos da lei permitem que ou são capazes de evitar que a questão chegue na justiça, chegue ao judiciário. A própria lei já tem meios de evitar, é isso que estamos dizendo. Sim, a questão é o seguinte, primeiro porque para as mulheres é melhor interromper o ciclo da violência antes de se achar totalmente isoladas pela repressão e sem recursos para sair e com a vergonha de ter sido violentadas desse jeito igualmente. E para os homens, igualmente esse aspecto é importante. Por quê? Porque a prisão sempre foi e sempre será uma instituição que pela repressão comporta muitos valores masculinos, muito machismo,
e que então dificilmente vai melhorar essa relação dos homens com o gênero feminino. O que vai mais certamente acontecer é você criar um mártir do gênero, uma pessoa que se achou extremamente prejudicada, porque de fato ninguém sai bem da prisão, todo mundo fica extremamente prejudicado, inclusive que é um perfil de homem que usualmente não é alvo da justiça. É um homem que se acha trabalhador, que acha que ele frequenta a igreja e que de fato lá é reconhecido, e que apesar disso, estime que ele tem que ter todo o poder sobre a mulher. Então este homem que se acha muito injustiçado quando ele é chamado de criminoso, ele se recusa a ser chamado de criminoso, ele vai sair de lá injustiçado, isso vai ser o ponto de vista dele. Ele sai pior e vai ser mais violento. Tem muita chance disso acontecer. Isso nada vai ser bom para as mulheres. Então, quando você falou de reforçar a rede, reforçar a estrutura do judicial, não é no sentido de criar uma punição ainda mais dura na ideia que isso vai mudar alguma coisa, mas de vincular melhor a justiça com a sociedade, de fazer com que o pessoal entenda o sentido da lei naquele cenário da desigualdade e não acha que essa lei está aqui apenas para prejudicar o homem. Como uma coisa, você vê relação muito direta da educação com a agressão à mulher? Ainda depende do que chamamos de educação. Existe educação machista que incentiva um tipo de violência contra a mulher, que incentiva os valores masculinos. Existe educação que é muito mais rara, que seja educação a uma prática mais democrática, educação a conhecer inclusive suas emoções, a repensar o que é uma relação afetiva. Isso não temos muito na escola. Agora, e outra coisa, e a escolaridade? Que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Você acha que a escolaridade pode ter influência nisso, para um lado ou para o outro? De novo, do que eu vejo nas pesquisas, o grau de escolaridade não se destacou como uma variável que explica a violência. Ah, tá. Essa é uma curiosidade. É uma coisa muito difícil de se acreditar. Nós acreditamos que as pessoas que parecem mais violentas, que têm cara da violência, são as pessoas que vão cometer mais violência contra a mulher. Porém, a gente vê nas estatísticas que o homem mais suave pode ser violento no âmbito do seu fracasso íntimo, no seu casal, independentemente de ser um doce no resto da vida social. Entendi. E isso faz com que a violência contra mulheres é uma coisa que aprendemos com a AIDS. A AIDS não tem cara. A gente pode acreditar que uma mulher, por ser bonita, por ser jovem, por ser fiel, não vai transmitir a AIDS, porém isso acontece. E inversamente, um homem fiel, respeitoso, pode transmitir a AIDS porque a AIDS não tem cara. A mesma coisa acontece com a violência. A violência contra as mulheres, infelizmente, no estágio atual das pesquisas, ela é um problema que é muito mais da cultura e daquilo que aprendemos, da forma como aprendemos a nos relacionar com nossas parceiras, do que de algum tipo social identificado. É possível afirmar que isso guarda uma relação com o processo histórico? E talvez é possível também afirmar que esteja aí o maior peso disso, o processo histórico de dominação ao longo do tempo? Será que ou a sua pesquisa não contempla? Sim, minha pesquisa não contempla o âmbito histórico diretamente, porém eu tive que me cultivar sobre este assunto para poder realizar ela. O que eu posso dizer para o público hoje é que os avanços dos direitos das mulheres, os avanços das oportunidades das mulheres na sociedade, como você apontou no início, foram tremendos em muito poucos anos. É verdade. E isso representa uma mudança cultural que a maioria dos homens e que ainda não considerou e que não se criou ainda recursos culturais para a gente conviver com essas novas mulheres que a gente não esperou, que a gente criou sem saber que a gente estava criando. Entendi. Então acho que é possível concluir que esse processo histórico, esse hábito secular, tem um peso importante nessa relação, muito principalmente quando essa relação começa a sofrer mudança em função
da melhoria das condições, tanto de educação como profissional, das mulheres. Sim. Parece-me que esse é um ponto que a gente pode ter como correto. Sim. Como é que você acha? Sim. Que a ciência a gente nunca é 2 mais 2, 4, né, Ian? Você é um estudioso e sabe disso. Mas é possível ter isso como mais Sim. ou menos correto. A questão pode ser vista no plano histórico, pode ser vista também no plano psicológico, político. Ninguém aceita com prazer de perder poder. Ah, tá. Ninguém aceita perder o compartilhar poder. Todo mundo acha que compartilhar poder significa ser o oprimido, enquanto compartilhar poder é uma coisa diferente de ser oprimido. E aí não tem processo histórico, pode ser uma questão de compartilhamento do poder contemporâneo. Exatamente. Aí pode ser recente e ainda assim... Porém, a história é bem... mas a história tem um peso importante. Outra coisa, como é que você vê o fato de que mulheres são agredidas e não denunciam? Continuam sendo agredidas. Isso é uma questão muito importante. Qual é a compreensão mais comum dessa coisa de mulheres agridem e não denunciam? A gente costuma jogar a culpa nelas. Se você não denunciou, eu já ouvi isso tantas vezes, é porque você está em algum momento se beneficiando daquela situação. Culpa sua. Esse é um grande problema. Vamos reverter a pergunta. Como é possível que as mulheres denunciem quando elas foram educadas em famílias nas quais o fato do pai e da mãe, do pai bater na mãe, era considerado totalmente normal? Quando elas foram educadas unicamente a ter crianças e a satisfazer as vontades do marido a qualquer custo e nunca a cuidar de si mesmo? Quando qualquer mulher tentando cuidar de si mesmo é muito mal reconhecida pela sociedade? Quando, chegando na polícia, elas têm muita dificuldade a fazer queixa porque o que é examinado naquela hora é a sua moral íntima. E nenhuma mulher gostaria de expor sua moral íntima para a esfera pública. Verdade. Quando ela vai encontrar, assim, inúmeros obstáculos para romper com essa violência, e o que é maravilhoso é que tantas mulheres consigam. Ah, tá. Então a gente mudou. É melhor ter a visão, então, de que, na verdade, há um número significativo de mulheres denunciando, ainda que com toda essa dificuldade. E ainda mantendo a queixa, porque o que acontecia até recentemente é que muitas mulheres chegavam a denunciar no momento de crise para dar uma ameaça no marido. Porém, retiravam a queixa logo depois, quando a coisa voltava a estar certa. Porque elas precisavam daquele homem, amavam aquele homem, e também porque umas promessas parece que resolvia a questão. Porém, enquanto ela não estava resolvida, porque a questão do poder continuava presente, porque a questão da cultura não mudava, porque a questão da educação não estava sendo abordada, tinha toda a chance disso se reproduzir. Então tinha esse esquema de mulher denunciando, retirando a queixa, denunciando, retirando a queixa. Por isso, uma decisão que pode parecer dura, mas que se impôs ao judicial foi impedir a retirada da queixa. E aí isso pode até prejudicar algumas mulheres, mas foi a solução provisória que foi adaptada também para que a responsabilidade do homem ser justamente responsabilizado pelas violências não caiba às mulheres. Que não possa ser cobrado das mulheres, você tem ainda que responsabilizar seu marido. Ainda de sofrendo violência, você tem essa responsabilidade de responsabilizar seu marido. Não, essa responsabilidade agora está delegada a qualquer pessoa, inclusive um vizinho, um policial pode denunciar. Isso vai muito causar problema para os homens, porque eles sentem isso como uma intromissão na sua vida privada. Essa é a questão a ser debatida. Há um ditado antigo aqui que diz que briga de marido e mulher... Não se mete a colher. Não se mete a colher. Esse é todo o drama da violência contra mulheres. Verdade. Senhores, estamos conversando com o senhor Ian Ambilan, tratamos a violência contra as mulheres, já voltamos. A AGES informa. Iniciaremos novas turmas de graduação na área da saúde, educação física, enfermagem, fisioterapia, psicologia. Venha fazer parte deste mundo e no futuro seja um profissional da área da saúde. Últimas turmas com financiamento de 100% do FIES, com as regras antigas. Você tem esse direito. Não deixe passar. Basta ter feito uma única prova do Enem, pois essas turmas são com as regras antigas do FIES.
Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, 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 aqui você pode ter. Vem, 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 tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com o senhor Ian Milan. Ian, eu queria pegar uma sugestão sua. Você veio de fora, está estudando no Brasil e está fazendo um trabalho muito profundo sobre essa questão. Se você fosse o legislador, o que você mudaria, ou o que você acrescentaria na lei de maneira a diminuir essa violência? Então, essa sua pergunta é um extremo perigo para eu responder. Eu até diria que é o pecado original de todo homem querer responder essa pergunta no lugar das mulheres. Ah, é verdade. Que são, sem os movimentos feministas, nada das informações que eu dei para você até agora existiria disponível na pesquisa científica. Essa pergunta seria melhor, então, para uma mulher responder. Seria melhor não somente para uma mulher responder, mas para as mulheres, os movimentos das mulheres na sociedade debaterem entre si. É isso que acontece até agora. A Secretaria das Políticas das Mulheres, que foi criada pela Presidência da República, é uma instância que está em permanente diálogo com todas as instâncias sociais, inclusive os movimentos da sociedade, que vêm desde o início denunciando sem sucesso as violências contra as mulheres e outras desigualdades em várias áreas que sofrem as mulheres. Quando você me faz essa pergunta e pede a eu que responda, eu corro o perigo de silenciar coisas que eu conheci unicamente porque mulheres nos falaram essas coisas e que nós fomos capazes de ouvir o que usualmente não se faz. Tem que se saber naquele âmbito que o Brasil não ouvia essas demandas femininas e feministas até que o país fosse condenado pelo Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos por nunca condenar os homens a uma pena sensata por aquele tipo de crime. Então é uma coisa muito tentadora e perigosa a gente responder no lugar das mulheres. O trabalho justamente da lei é dar vozes aos pedidos das mulheres
e incluir elas no diálogo democrático sobre o que é uma sociedade justa. Entendi. Não, acaba sendo uma boa resposta. Embora você não faz parte. Você não apresenta a sugestão, mas apresenta sim uma forma de entendimento de que somente a mulher ou somente os grupos organizados deveriam ter voz ou têm voz para sugerir mudanças na medida em que são elas as que sofrem a violência. Isso se aplica. E o homem não tem, me perdoa, mas sabe o que eu acho, Ian? Talvez nós não tenhamos condição mesmo, nós não saibamos lidar com essa questão, dado tudo que dissemos até agora, essa carga histórica, antiga, secular, de que eu sou o provedor, quem manda sou eu. Então, depois de tudo isso, você perguntar a um homem que sugestão ele tem, eu concordo com você. Acho que a pergunta tem que ser feita mesmo para É uma questão que vale não somente nessa questão da desigualdade e da violência de gênero, que pode ser válida em todas as questões de discriminação e de desigualdade. Nós temos essa vontade de fazer legislação em nome dos outros sem ouvi-los. E o poder nos permite fazer isso. Esse poder nos torna cego à visão dos outros, que somente se adquire quando a gente pergunta para eles. Essa coisa não vale só nos planos das políticas. Por exemplo, eu ouvi tantas vezes homens falando: eu não entendo as mulheres, eu não entendo nada das mulheres. E, de fato, será que estamos mesmo ouvindo o que as mulheres falam? Talvez, para quem se preocupa da própria violência, de não cometer violência contra mulheres, essa é uma questão central. Eu ouço as mulheres, eu realmente levo a sério o que elas dizem. Esse é o único e primeiro passo, eu acho, mais importante dos passos para quem quer não cair nessas estatísticas de violência da mulher. Entendi. É uma questão que por mais que o homem trabalhe isto, vai sempre ficar manco, vai sempre ficar faltando nesse tripé a participação, não, eu diria que mais a decisão da mulher, na medida em que ela entende disso melhor do que a gente. Eu acho que ela está mais preparada do que o homem para entender isso. Qualquer um entende melhor da própria vida do que um outro. É verdade. Inclusive as mulheres. É verdade. Ian, nós estamos chegando ao final do programa, mas é uma pena porque eu gostaria de conversar com você a tarde inteira. Esse assunto aqui demanda vários programas. Obrigado. Mas eu quero deixar alguns minutos finais para você fazer suas considerações. Eu queria dizer uma coisa importante, que eu fui extremamente bem acolhido em Juína pelos habitantes, que eu achei os habitantes extremamente acolhedores. Eu acho que isso remete à história da cidade, que enquanto cidade nova, todo mundo já sabe o que é ser acolhido, e como isso é precioso. E eu senti esse carinho do povo de Juína. Que bom. E eu agradeço muito pelo seu convite, inclusive, porque essa foi uma das entrevistas mais respeitosas sobre este assunto que eu já conheci. Muito obrigado. É uma reflexão e é uma opinião de um homem internacional que veio de fora e está lá na USP trabalhando essa questão da violência. Muito obrigado. Ian, eu agradeço muito a sua presença. Senhores, nós estamos chegando ao final de mais um programa Cidade em Revista. Eu agradeço mais uma vez a presença do senhor Ian Ambilan. Agradeço a você de casa que nos acompanha. No sábado que vem estaremos de volta com mais um programa. Muito obrigado e até lá. A AGES informa. Iniciaremos novas turmas de graduação na área da saúde, educação física, enfermagem, fisioterapia, psicologia. Venha fazer parte deste mundo e no futuro seja um profissional da área da saúde. Últimas turmas com financiamento de 100% do FIES, com as regras antigas. Você tem esse direito. Não deixe passar. Basta ter feito uma única prova do Enem, pois essas turmas são com as regras antigas do FIES. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha.
Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas. Elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas. Vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001.